Flávio, eu queria que você se apresentasse, né? Eu estava aqui falando que nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da depressão, né, resistente à medicação, quais as possíveis causas, o que a gente pode fazer para potencializar, para dinamizar. Vamos falar aqui, né, doutor Flávio? Eu já vou adiantar que a gente vai falar um pouquinho de um novo medicamento que o senhor tem utilizado bastante, tem bastante experiência na área, que é o uso da ketamina para tratar a depressão resistente. Mas gostaria que o senhor se apresentasse, né? Meu nome é Celso, eu falava aqui, eu acho que muitas pessoas me seguem. Eu sou o Celso, eu sou médico psiquiatra, né? Eu trabalho aqui em Frutal, eu atuo tanto na área de adulto quanto na área da infância e adolescência. O senhor também é psiquiatra, né, doutor Flávio, da infância e adolescência. Eu acho que depois a gente até pode estar planejando uma live para falar um pouquinho disso. Com E certeza. além de atuar no consultório particular e na rede pública aqui do município de Frutal, no município de Conceição das Alagoas, e também como perito psiquiátrico. Queria que o senhor se apresentasse, doutor Flávio. Olá, boa noite. Fiquei feliz com o convite do Celso aí, para a gente poder falar sobre um tema bastante interessante, né? Que eu acho que existem muitas dúvidas e assim, não existe uma definição correta, às vezes, quando as pessoas falam que uma depressão não respondeu ao tratamento, né? Então, acho que temos muita coisa para falar aí, né? Acho bem legal o tema, né? Bem interessante. E inicialmente queria me apresentar, né? Meu nome é Flávio, eu sou psiquiatra, né? Eu tenho formação aí pelo Instituto Bairral de Psiquiatria e eu sou psiquiatra da infância e adolescência pela USP de Ribeirão Preto. Atualmente eu atendo em Passos, Minas Gerais, né? Em consultório particular, e em Ribeirão Preto também em consultório particular. É, eu atuo como professor de psiquiatria para o curso de medicina da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Passos, e eu também sou preceptor colaborador aqui na residência de psiquiatria da infância e adolescência da USP de Ribeirão Preto. Bem, feitas as apresentações, vamos falar, né, Celso, um pouquinho sobre a depressão. Eu fiz um esquema aqui, né, mais ou menos de alguns temas que eu acho que seria interessante a gente falando, né? Então, não sei se você queria fazer uma introdução ou eu mesmo faço, que vamos começar aí. Eu acho que a ideia, né, Flávio, é a gente poder falar um pouquinho aqui, né, para as pessoas que nos acompanham. Eu percebi que esse é um tema que interessa a todos, né, porque, infelizmente, alguns pacientes não respondem tão bem à medicação, né? A gente sabe que a maior parte das pessoas vão ter um episódio depressivo, vão fazer uso da medicação, do antidepressivo e vão melhorar, né? Mas tem alguns que, infelizmente, não vão responder tão bem assim ou não vão responder a uma primeira estratégia medicamentosa. Eu acho que seria importante a gente explicar um pouquinho para as pessoas, né, o que é essa resistência ao tratamento. Porque a gente sabe também que muitos antidepressivos, né, que quase todos eles, vão precisar de algumas semanas para ter um efeito inicial. Eu falo que as pessoas, né, Flávio, elas são, às vezes, ansiosas, né? Como a gente entende, né? A gente não tá bem, a gente quer melhorar. Então a gente quer tomar um remédio para ficar bom rápido. Só que nós, psiquiatras, né, Flávio, a gente aprende a ter paciência, né? Eu falo que o contrário de um médico que trabalha numa emergência, que pega um paciente, por exemplo, com um edema agudo de pulmão, que faz lá um Sedilanide, meia ampola, e que dentro de meia hora a pessoa vai estar bem melhor, né? No nosso caso, a gente precisa ter paciência. A resposta é mais demorada.
E o sim, que a gente observa é que tem algumas pessoas que também querem, né, querem melhorar de um dia para o outro, né? E elas têm uma certa angústia em melhorar rápido. Queria que sim, você sim. começasse a falar a partir daí, né? Sim, O que seria essa sim. resistência, então, ao tratamento? Antes, eu acho que assim, a gente está falando para um público geral, né? Então, eu acho que seria interessante definir um pouquinho, né? Depressão. O que seria depressão? A depressão é uma doença, né? Classificado como um transtorno mental, né? E a depressão, ela tem causas multifatoriais, né? Como todos os transtornos mentais, a gente sabe que a depressão, ela tem causas multifatoriais aí, né? É, uma predisposição genética, né? Que a gente observa um percentual maior, uma taxa maior de depressão em pessoas que apresentam familiares, né? Principalmente os familiares próximos aí, com depressão, existe um risco maior, né, de desenvolvimento de depressão ao longo da vida. Mas a depressão também está ligada a fatores ambientais, né? Vários fatores aí são associados com índices maiores de depressão, né? Então, a depressão ela tem causas multifatoriais. E o que caracteriza a depressão? Muitas vezes as pessoas reduzem bastante a depressão, falando que a depressão, a pessoa tem que estar triste, a pessoa tem que estar disso, daquilo, criando padrões aí que às vezes a gente não observa exatamente na prática clínica. Mas tem dois sintomas que são extremamente importantes para a definição de depressão, né? E eles seriam aí a tristeza e a anedonia. A anedonia seria uma redução do prazer, né, nas atividades que a pessoa desempenhava e sentia prazer anteriormente, né? Além desses sintomas aí que são necessários para a gente fazer um diagnóstico de depressão, né? E quem faz esse diagnóstico é o médico, né? E de preferência é um médico psiquiatra com experiência no assunto, né? E Flávio, E eu, muitas... eu, eu gosto sempre, no que você acabou de falar, de dar uma dica, né, para as pessoas entenderem que um dos sinais mais importantes para a depressão seria a pessoa quando ela perde a vontade de fazer aquilo que ela sempre gostava de fazer, né? Então, por Sim, sim. exemplo, aqui na nossa região, eu acho que a sua também, o pessoal gosta muito de pescar. A pessoa deixou de pescar, adorava pescar, de repente passa a não gostar de jeito nenhum de pescar. É um sinal que chama a atenção nossa, né? Chamar atenção, Mas sim. continua, Flávio. Eu só queria ressaltar Sim, claro, muito importante. esse sinal que para a gente é muito importante. Sim. E aí, né, além dessa questão específica, né, a gente tem os sintomas que costumam estar presentes aí na depressão. Depressão é uma doença que traz diversos sintomas, né, e em diferentes perfis aí. Nem todas as pessoas vão ter todos os sintomas, né, mas boa parte delas vão apresentar esses sintomas. E aí a gente vê diferenças de perfis clínicos aí na infância, na adolescência, na vida adulta e na depressão no idoso, né? Mas de forma geral, quando a gente fala de depressão, além da tristeza e dessa redução do prazer que a gente falou, a gente lembra de outros sintomas, né? Como, por exemplo, redução da energia, a pessoa ela refere uma dificuldade de fazer as coisas como ela fazia anteriormente, né? Se refere um sentimento de cansaço muito grande, né? Uma dificuldade de iniciar essas atividades, né? Deixando de fazer muita coisa que fazia anteriormente, né? A gente observa também alterações no sono. As alterações mais características de depressão são aquele sono interrompido, né, que a pessoa acorda durante a noite, ou até uma insônia terminal, que a gente chama, que a pessoa acorda antes do horário pretendido. E também pode surgir a insônia inicial, né, a dificuldade de começar o sono. A gente observa também, né, nos casos que a gente chama nos casos de depressão típica, entre aspas, aí a maior parte dos casos a gente observa o que a gente costuma observar é um aumento, uma diminuição do apetite, né? Às vezes a pessoa apresenta uma perda de peso considerável, né? E a gente observa também, em alguns casos, principalmente naqueles casos que a gente chama de depressão atípica, um aumento da fome, né? E a pessoa pode apresentar um ganho de peso. Lembrar que nesses casos da depressão atípica, a gente pode observar também um aumento da sonolência. A pessoa fica bastante sonolenta, né?
Junto com esses sintomas, a gente tem também, né, alteração da libido, né? Em geral, existe uma redução do interesse sexual, uma redução do prazer durante a atividade sexual também, Isso né? chama a A atenção gente em paciente jovem, né, Flávio? Principalmente, né, sim, nos jovens. sim, isso pode ocorrer aí, né? E a questão do isolamento social. Às vezes aquela pessoa começa a ficar mais sozinha, preferir atividades mais solitárias, né? Começa a deixar a ficar mais reclusa no quarto, deixar de conviver mais com a família, se afastar um pouco dos amigos, né? E a depressão, ela traz sintomas aí que estão relacionados a diversos pensamentos que a pessoa pode passar a apresentar. Isso aí traz uma dificuldade muito grande para a pessoa que tem uma depressão lidar com isso. Seriam pensamentos negativos em geral, né? Como redução da autoestima, a pessoa começa a se sentir inferior, tem um sentimento de que o futuro não vai ser bom, né? De que as coisas não vão dar certo para ela no futuro. E aí podem aparecer, né? Isso é um ponto extremamente importante para a gente falar aqui, os pensamentos de morte, né? E a própria ideação suicida, que é algo que a gente precisa ficar bastante atento aí, né, na ocorrência desses sintomas, porque demandam aí um risco, né, de vida, um risco de morte aí essas pessoas que apresentam esses sintomas. Falando da prevalência de depressão, a gente sabe que depressão é algo extremamente comum, né? Inclusive, em 2020, né, a OMS, a perspectiva da OMS era colocar a depressão como uma doença que traz o maior número de dias de trabalho perdidos ao longo do ano, né? Como uma doença que traz as maiores consequências, né, para as pessoas aí, né? Um nível de incapacidade gigantesco que a depressão pode trazer. Flávio, lembrar, né, que a depressão, cada vez ela cursa com outros sintomas, né, muitas vezes sintomas dolorosos, né, tem sido cada vez mais Sim, comum, né, a gente tem observado bastante, que a depressão na infância ela acaba sendo um pouco atípica, né? Você como psiquiatra da infância e adolescência, lembrar que a depressão pode acontecer até com crianças, né, muito jovens. Hoje mesmo sim, eu tive um caso aqui de uma criança de 9 anos com depressão, que às vezes a gente esquece um pouco disso, sim, chama a atenção, né? O idoso, muitas vezes ele tem a presença forte dos sintomas somáticos, né, que é a insônia, a falta de apetite, né, que é bastante comum aqui para a gente, e que na sim, pandemia isso se potencializou, né, Flávio? A gente tem já, né, observado isso chegar, né, aos nossos consultórios, esses quadros que foram frutos aí já desse processo de isolamento social que tem afetado bastante as pessoas. sim, sim, Mas com aí, Flávio, a certeza. pessoa vem, procura, né, nós, psiquiatras, né, que vamos avaliar, vamos fazer o diagnóstico, vamos começar a medicação. Boa parte dessas pessoas vão responder à medicação, né? Felizmente, vão tomar o remédio, vão ficar bem e vão seguir a vida, né, sem maiores problemas. Às vezes vai tomar uma medicação aí por em torno de 6 meses, né, Flávio? Mais ou menos, para o primeiro episódio. Mas, infelizmente, algumas pessoas não vão responder tão bem à medicação e vão precisar ou vão ter outros episódios. Sim, sim. Queria que você explicasse aqui para nós, né, o que seria essa não resposta, né? O que a gente considera como a pessoa que não respondeu ao tratamento, né? O tratamento falhou, o tratamento não foi adequado, ou Sim. não foi A gente tem a, a melhora, assim, a melhora não foi consistente, né? sim. A gente tem que ter bastante cuidado, né, com essa
com essa definição, depressão refratária, né? Ah, não houve resposta ao tratamento. Porque tem vários possíveis vários pontos aí que podem confundir, né, o psiquiatra ou até a própria pessoa a falar que ela não respondeu ao tratamento, né, que ela tem uma depressão refratária. Todo tratamento, né, de depressão ele deve ser feito a partir de um bom diagnóstico, né? Então a gente tem que saber que toda vez que um paciente chega para a gente, né, para uma avaliação, independente de já ter passado por outro psiquiatra, por um médico clínico, né, pelo psicólogo, etc. e tal, a gente tem que fazer o diagnóstico, né? E o diagnóstico correto, ele é essencial para que a gente possa instituir o tratamento adequado para essa pessoa, né? Muitas vezes o que acontece? Existe um diagnóstico que não foi feito de uma forma precisa, né? A gente precisa ter em mente, né, de que existem possíveis comorbidades clínicas que podem gerar sintomas depressivos, né, ou sintomas parecidos com aqueles observados na depressão, né? Então, todas as vezes que a gente que a gente vai fazer um diagnóstico de depressão, a gente tem que fazer um screening clínico, né, uma triagem. A gente precisa fazer pedidos de exames laboratoriais para essa pessoa, para verificar se ela não existe a possibilidade de apresentar outros sintomas, né, que possam estar chamando a atenção aí de um quadro clínico, né, de um quadro depressivo. Porque se a gente não faz o tratamento adequado, né, por exemplo, a pessoa apresenta hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma causa comum, né, de fraqueza, da pessoa referir baixa energia ao longo do dia, né? Então, se você vai tratar isso como uma depressão e associar um medicamento, né, para a depressão, a pessoa não vai melhorar, porque ela não está sendo tratada do hipotireoidismo. Um outro exemplo, a apneia do sono. A apneia do sono pode gerar sintomas depressivos, né? A pessoa pode apresentar sintomas depressivos no curso de uma apneia do sono. E aí, se a gente não trata a apneia do sono, né, não faz o diagnóstico de apneia do sono e o tratamento correto, a pessoa também não vai melhorar, né? Além disso, a gente precisa ter em mente que, por exemplo, o diagnóstico ele tem que ser de depressão mesmo, né? Para o tratamento ser voltado aí com os de antidepressivos, etc. O que acontece muito, diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, né? Que é uma doença que ela cursa com episódios de depressão e episódios de hipomania ou de mania. Muitas vezes, numa consulta rápida, né, quando não existe uma avaliação correta, né, e uma investigação do passado dessa pessoa, para ver se ela já apresentou em algum momento sintomas de hipomania ou de mania, né, e o diagnóstico é feito de depressão, a gente pode colocar medicamentos aí que não vão trazer uma melhora necessariamente para esse quadro depressivo que a pessoa está apresentando, né? Porque o tratamento de transtorno bipolar e o tratamento da depressão unipolar, né, que é o que a gente está falando aqui hoje, eles são tratamentos diferentes. Bem, a partir do momento em que a gente tem certeza do diagnóstico, trata-se de uma depressão realmente, a gente começa a fazer uma investigação detalhada do que a pessoa já fez uso de medicação ao longo da vida. Né? Esse histórico medicamentoso é extremamente importante para que a gente tenha em mente o que a pessoa já fez uso no passado e às vezes teve um bom resultado, né? Porque é muito comum da gente atender pessoas que já tiveram episódios depressivos em outros momentos da vida, né? E aí, a partir desse momento em que a gente obtém e verifica todos esses tratamentos, a pessoa refere, olha, eu não tive uma resposta, eu não melhorei, né, eu não tive uma melhora significativa do meu quadro, aí a gente pode pensar nesse diagnóstico de depressão refratária. E o que seria a definição clara de depressão refratária, né? Depressão resistente ao tratamento medicamentoso? Seria aquela depressão que foi tratada com pelo menos dois medicamentos de classes distintas, diferentes, né? Pelo tempo correto, né? Pelo tempo adequado para se obter um tratamento, né? Porque às vezes a pessoa
faz o tratamento por um tempo reduzido, né? Que às vezes não deu tempo ainda de a gente observar a resposta a esse tratamento, e às vezes quer dizer, não melhora a minha depressão. A gente precisa ver se houve esse tratamento com a dose correta, né? Para aquela pessoa, né? Foi feita a progressão de dose. É muito comum, né? Assim, principalmente na prática clínica, a gente vê às vezes alguns pacientes que vêm com doses de medicamentos, doses baixas de medicamentos, né? Ou então não houve uma potencialização, um aumento dessa dose, né? E aí às vezes a pessoa fala, não deu certo, meu tratamento não funcionou, né? Então é muito importante a gente centrar nesse aspecto aí, né, para fazer uma boa definição, né, uma definição correta se a depressão é realmente refratária ao tratamento, né? Isso é bastante comum, né, Flávio? Esse tipo de situação, né? Da gente pegar paciente com subdose de medicamento, né? Usando Sim. doses assim, não usou a dose, não foi até a dose máxima do remédio, né? Ou sempre usou doses muito pequenas, Sim. inclusive deixando a pessoa subtratada, né, Flávio? Às vezes a pessoa ainda com bastante sintoma de depressão, mesmo em uso da medicação, o que é muito ruim, né, Flávio? Porque compromete o desempenho global dela. Sim, com certeza. É muito comum, às vezes, a pessoa chegar com subdoses de 2, 3, 4 medicações, né? Ao invés de aumentar a dose, progredir para uma dose correta, às vezes a pessoa simplesmente, o médico que está cuidando dela coloca 3, 4 antidepressivos em doses baixas, né? E não existe um raciocínio clínico ideal aí para que ela tenha uma melhora, né? E Mas às eu acho vezes que... até, né, Flávio? Eu já teve caso de eu pegar a pessoa em tratamento da depressão, não usando nenhum antidepressivo, usando 2, 3 tipos de calmante, às vezes usando um calmante não benzodiazepínico, um calmante benzodiazepínico, às vezes usando um antipsicótico, um estabilizador de humor, mas não tem nenhum antidepressivo e está tratando depressão, com Sim, sim. sintomas depressivos muito evidentes, por exemplo. Sim. E é importante, né, a gente investigar nesse caminho uma questão interessante que às vezes eu observo na prática clínica, pessoas que trazem relatos de que familiares já foram tratados para depressão ou estão sendo tratados, né? E aí é importante a gente ter em mente essa questão, né, que às vezes o medicamento que a pessoa respondeu, que o familiar respondeu bem, né, às vezes pode ser um medicamento interessante para aquela pessoa utilizar, né? Isso é algo que às vezes eu observo na prática clínica que algumas pessoas não valorizam isso. E essencial também a gente investigar se a pessoa está aderindo à medicação, né? Se o paciente está tomando o medicamento corretamente, diariamente, na dose prescrita, né? Uma questão que eu observo também aí, né? Medicamento manipulado. Eu não passo medicamento manipulado para os meus pacientes, né? Eu também não, viu, Flávio? Eu também não uso. Então não vejo uma boa... Eu não sinto segurança, né, na resposta a esses medicamentos. E já vi também várias fórmulas, né? Pessoas que prescrevem algumas fórmulas aí com 2, 3, 4 medicamentos numa dose baixa, né? Isso aí não é depressão refratária também. E assim, é essencial a gente passar para o paciente todas as informações possíveis, tanto sobre segurança do medicamento, sobre o tempo que o medicamento vai levar para fazer o efeito. O Flávio travou aí a internet. Sim, voltou. Relacionado também, é importante a gente fazer todas essas orientações aí, né? Sobre o tempo de uso, o horário do uso, né? A dose, se o paciente está fazendo esse uso correto, quebrar alguns preconceitos que às vezes o paciente tem, dúvidas, né? Medo de tomar o medicamento a longo prazo. Então, assim, tudo isso é importante para que a gente dê esse diagnóstico de depressão refratária.
Flávio, e só para a gente ir explicando, vieram aqui algumas perguntas, né? Que eu acho que vale a pena a gente falar rapidamente. E a primeira delas é se o tratamento para depressão é o mesmo da ansiedade, tá? Uhum. E É, também, outra coisa que foi perguntada aqui pela Giovana é se os efeitos colaterais, né, Flávio? Que a gente sabe que é o que mais faz a pessoa abandonar o tratamento, né? Infelizmente. Isso que uhum, você colocou, que às vezes a pessoa toma medicação, mas toma, sei lá, um mês. Aí quando começa a melhorar, para o remédio, né? Então uhum, a pessoa ela está sempre com a sensação de que o tratamento não está tendo resultado, mas ela não sim. faz o tratamento por muito tempo, ela não toma medicação por vários meses, né? E a gente Uhum. sabe também, né, Flávio, acho que vale a pena falar rapidamente, que infelizmente algumas pessoas vão ter que tomar eles por muito tempo, às vezes por toda a vida, né? Aham, sim. É, essa questão, né? Toda vez que a gente fala sobre tratamento de depressão, é importante que exista um segmento, né? Que as pessoas estejam acompanhando com o psiquiatra ou com o médico clínico, né? Para fazer reavaliações para ver se o tratamento está funcionando. Não dá para falar que o tratamento de depressão não funcionou quando você foi uma vez, passou por uma consulta inicial, o medicamento foi prescrito e aí você não teve a resposta. Né? Isso não é dizer que a depressão não melhorou, não foi tratada. Uma outra questão importante também é quando a gente fala desse acompanhamento, né? Essas orientações dos efeitos colaterais, ela é muito importante. A maior parte dos antidepressivos, né, utilizados aí, né, respondendo àquela outra pergunta também, o tratamento para ansiedade e depressão pode ser feito com os mesmos medicamentos, sim, né? Medicamentos aí da classe dos antidepressivos, boa parte deles tem um bom efeito para ansiedade, né? Tem outros que não têm um bom efeito para ansiedade. Tem aqueles mais indicados para quadros ansiosos, tem aqueles mais indicados para quadros depressivos, né? E o médico, o psiquiatra, ele vai fazer essa escolha baseado naquilo que faz mais sentido para cada caso, né? É importante a gente ter essa visão individual de cada paciente, como o tratamento ele tem que ser voltado para cada paciente, não existe um tratamento padrão para todo mundo, né? E aí orientar os pacientes sobre esses efeitos colaterais que têm início aí logo nos primeiros dias de uso da medicação. Não são efeitos colaterais que costumam durar muito tempo, né? Vamos dizer aí uns 10 dias. E eu sempre inicio os medicamentos numa dose menor do que aquela dose efetiva, né? A dose inicial. Então, metade da dose, por exemplo, nos primeiros 5, 7 dias, né? Para a pessoa ter menos efeitos colaterais, né? Se adaptar ao medicamento e ter a melhora esperada. E aí, a partir disso, né, a gente vai fazendo reavaliações. Então, se a pessoa reclama de efeitos colaterais persistentes, que podem ocorrer sim, né, a gente pode fazer a troca para outra classe medicamentosa, para outro medicamento. Existem diversos medicamentos que podem ser utilizados para o tratamento de depressão. E a gente conseguir fazer essa adaptação aí voltada para o perfil de cada um. Ô, Flávio, o pessoal está reclamando que quando eu falo está dando um eco. Você deve estar com, às vezes, o celular e o computador ligado, não está, não? Computador, peraí. Tô com o computador ligado também. Eu acho que está dando um eco. Ô, Flávio, Vamos ver se melhora agora. acho que agora melhorou. Aqui a Bernadette está falando, né, que ela está tomando um antidepressivo, mas que ela não melhorou tanto, né? Então é o que a gente acabou de falar, que é preciso tratar adequadamente todos os sintomas, né? É importante que a pessoa não fique com sintomas residuais, porque isso pode atrapalhar o desempenho, né, global, a vida social, né, no ambiente de trabalho, né, ela pode ter prejuízos funcionais. Então, a gente também tem que ter, né, esse norte de
está sempre tratando adequadamente todos os sintomas que aparecem. Se com um determinado medicamento, numa determinada dose, não se conseguiu, né, o controle, a gente precisa rever a medicação, não é isso? Precisa readequar o tratamento, repensar as estratégias, aumentar a dose, entrar com novos antidepressivos. E também lembrar, né, Flávio, que a gente atualmente, a psicofarmacologia avançou bastante, né? A gente tem uma mudança aí, né? Por exemplo, nos anos 60, a gente tinha um tratamento com os antidepressivos tricíclicos, que tinham muitos efeitos colaterais, muitas interações medicamentosas, e a indústria farmacêutica ela tem avançado, né? A medicina tem avançado, e hoje a gente tem alternativas, né? Onde a gente proporciona para a pessoa um cuidado onde ela não vai ter que conviver com tantos efeitos colaterais quanto ela tinha que conviver no passado, né? Sim. Como intestino preso, ganho de peso, a interferência que a medicação fazia na parte sexual, não é isso? Sim, sim. A gente tem avançado, né, com cada vez mais com medicamentos mais específicos, né, e alguns medicamentos que o desenvolvimento deles é voltado exatamente aí para uma redução dos possíveis interações medicamentosas, né, dos efeitos colaterais, né, e desses efeitos colaterais a longo prazo que às vezes a gente observa, como por exemplo a questão da alteração da libido, né? Algumas pessoas reclamam disso aí. Mas assim, o bom psiquiatra ele vai buscar, né, diante de todas as queixas dos pacientes, de todas os sintomas e efeitos colaterais, buscar o melhor medicamento para trazer uma melhora clínica significativa aí. Confortável, né? Eu digo assim, às vezes eu falo para os pacientes, olha, o melhor medicamento, né, o bom tratamento é aquele em que você, a partir de determinado momento, toma o medicamento e você não sente efeitos colaterais ao longo do dia, como se não sentisse nada especificamente, né, apenas a melhora do quadro clínico de depressão. Flávio, mas vamos lá. Aí a pessoa começou o tratamento, usou o antidepressivo na dose adequada, né? Aí da primeira vez não funcionou, a gente vai fazer o segundo passo é a estratégia de combinação, né? Aí a gente vai começar a fazer as combinações, né? Depois temos outras alternativas aí, com estabilizadores de humor, antipsicótico. Aí, né, Flávio, hormônios tireoidianos, até metilfenidato, o que mais, Flávio, que eu estou esquecendo? Tem uma série de estratégias medicamentosas para potencializar o tratamento, não é isso? Sim. A gente E hoje, pode né, falar. o costume, né, do médico psiquiatra seria, num primeiro episódio depressivo, a gente entrar com um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né? Que aí seriam, dentro desses, a fluoxetina, o escitalopram, a sertralina, a fluvoxamina, paroxetina, o citalopram, né? Esses medicamentos aí, eles são vamos dizer assim, o primeiro passo nosso hoje em dia para o tratamento de depressão em geral, né? Claro que tem casos aí que a gente vai fazer o uso de outros, né? Baseado na história clínica da pessoa, nos sintomas, né? Mas aí a gente precisa progredir a dose, né? Tem gente que responde a dose mínima efetiva? Tem, né? Mas assim, existe um percentual importante aí que não responde a essa dose mínima. E aí a gente precisa de fazer o aumento de dose. Bem, chegamos numa dose máxima desse antidepressivo, né? Não houve uma resposta eficaz. A gente tem as estratégias de potencialização desse antidepressivo, com o uso de bupropiona, né, que é um antidepressivo de uma outra classe aí que ele pode ajudar, principalmente se a gente tiver sintomas atípicos nesse quadro. A gente tem a mirtazapina, que é um medicamento também que pode ser utilizado para potencialização e ele tem um efeito interessante aí para aqueles pacientes que se queixam de insônia, né? Ele pode ajudar nessa parte da insônia.
Uma outra questão que a gente tem é o uso do lítio, né, que é um estabilizador de humor, um excelente medicamento, né, um medicamento antigo já, mas que até hoje ele é extremamente importante na nossa prática clínica, né? E a associação do lítio, ela pode ser bastante interessante em alguns casos, né? Inclusive casos em que existe uma ideação suicida, que o lítio ele tem um importante papel aí na redução da ideação suicida, né? A gente tem o ácido valproico, que pode ser utilizado. A gente tem a triiodotironina, que é o hormônio T3, né? Que a gente, ele é uma excelente estratégia de potencialização, mas a gente pelo menos eu nunca utilizei aqui por não termos acesso no mercado, né, brasileiro. Mas nos Estados Unidos eu sei que ele é bastante utilizado. Né? Não sei se você já utilizou o T3 para Não, potencializar. não, também não, Flávio. Nunca tive essa experiência com o T3. Inclusive, numa grande revisão aí sobre tratamentos para depressão, foi encontrado aí o T3 ele foi colocado como uma das melhores estratégias de potencialização, né? E aí a gente tem, após esse momento, a gente não viu uma resposta, a gente pode efetuar a troca, né, do antidepressivo, do inibidor seletivo de recaptação de serotonina, para aqueles medicamentos chamados de duais, né, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina, né, que a gente tem aí como exemplos a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina. Um destaque aí para a venlafaxina, né, que é um excelente medicamento para o tratamento de depressão. Fizemos isso, utilizamos os duais para tentar melhorar a depressão, em dose correta, sempre, né, com potencialização, junto com Pelo esses tempo outros adequado. pelo tempo adequado, junto com esses outros possíveis potencializadores aí, né, e aí a gente não viu uma resposta, né? Outras estratégias que a gente tem levado em consideração hoje, a associação do metilfolato, né? O metilfolato seria uma reposição, né, uma reposição, vamos dizer assim, em doses bastante altas de ácido fólico, né? Por que disso? A gente sabe que boa parte dos, dos neurotransmissores que a gente apresenta, né, para neurotransmissão no cérebro, boa parte deles eles são metabolizados e produzidos na região intestinal, né? E o ácido fólico ele é um precursor para o uso, para a produção desses neurotransmissores. Às vezes, caso de pessoas que têm que não tem uma produção adequada de ácido fólico, né, ou por algum motivo ela está eliminando isso, né, não está tendo à disposição dela uma quantidade boa, a gente faz essa suplementação de ácido fólico, né, ácido fólico não, do metilfolato mesmo, e em alguns casos eu já vi boas respostas com isso. É algo que ainda precisa ser pesquisado, né, a gente não tem à disposição tantas evidências, mas parece que é algo que a longo prazo vai fazer sentido, sim. E aí, né, chegamos aí num ponto importante do tratamento, em que a pessoa não refere uma melhora significativa, né, desse quadro. Eu esqueci de citar aí, além desses que eu falei, o uso de alguns antipsicóticos pode auxiliar, sim, também no tratamento de quadros depressivos aí, que a gente está tentando fazer associações aí e não obteve uma resposta adequada, né? Vamos citar aí quetiapina, risperidona, né? Entre alguns desses aí. E chegamos no momento em que o paciente, com tudo isso, com todo esse arsenal, todas essas tentativas, uso correto, observado pelos familiares, excluídas comorbidades e outras questões aí que possam estar afetando esse tratamento, não tivemos uma boa resposta. A gente, recentemente, né, a gente tem ouvido falar bastante sobre o uso da ketamina, né? A
Ketamina, Esse é a menina dos olhos atualmente da psiquiatria, né, Flávio? sim, sim, É o que está todo mundo aí estudando, querendo, né, experimentar, né? sim, Porque sim. as notícias são promissoras. Sim, sim. Né, a ketamina é um anestésico, né, já utilizado há muito, muito tempo pela anestesiologia, né? E hoje existem outros anestésicos, né, que substituem o uso da ketamina, mas ela ainda é bastante utilizada em alguns tipos de cirurgia específicos, né? Porque a ketamina é um anestésico seguro, né? E ele pode ter algumas, dependendo do tipo de anestesia utilizado, ele pode ser bastante eficaz e útil, né? Mas há alguns anos a ketamina ela vem sendo estudada, né, para o uso na depressão, né? E aí as primeiras aplicações foram aquelas aplicações endovenosa, né, por meio de infusão aí, endovenosa nos pacientes em ambiente é, hospitalar, né, com todas as precauções específicas, né? Hoje no Brasil a gente tem várias pesquisas aí, né? E já aplicação também fazendo uso da ketamina subcutânea. E nos Estados Unidos, o ano passado foi liberado pelo FDA, né? Que é o órgão deles, como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, o uso da ketamina intranasal, né? Um spray nasal de ketamina. E o que é o grande interesse aí na ketamina? A ketamina ela traz um mecanismo de ação diferente, né, que ainda tem sido bastante estudado, né, não se sabe exatamente todos os efeitos que a ketamina tem no cérebro, né, e no tratamento da depressão, mas tem relação com glutamato, né, com GABA, além dos outros neurotransmissores aí monoaminérgicos, né, serotonina, noradrenalina, então ela tem uma função aí diferente, né, dos outros neurotransmissores, dos outros antidepressivos que a gente tem acesso, né, e tem sido uma excelente estratégia para o tratamento da depressão refratária, né? Acredito que no futuro isso vai se popularizar bastante, né? Porque a ketamina, em muitos casos, ela tem um efeito antidepressivo imediato, né? Logo na primeira aplicação, a pessoa sente melhoras importantes dos quadros depressivos, né? Ela tem um efeito fantástico, eu diria que esse efeito ele é mais importante do que o efeito antidepressivo inicialmente, né? A ketamina ela tem uma ação anti-ideação suicida, né? Reduzir em muito a ideação suicida, aquele desejo, né, de fazer algo para colocar fim à própria vida, que é um sintoma de muitos casos de depressão, né? E que é o que nos preocupa mais, né? Então, assim, a ketamina ela tem um efeito antidepressivo imediato, muitas vezes, né? Mas a coisa não é tão simples assim, né? Às vezes a nossa função aqui não é trazer mágica, né? Não existe mágica em Isso. psiquiatria, né? O uso da ketamina, ele não elimina a necessidade da pessoa manter o tratamento farmacológico que ela vem fazendo, né? Pelo menos por enquanto não. Nós não temos pesquisas grandes que mostraram aí o benefício da ketamina isoladamente, né? Como antidepressivo único no tratamento. Então, o correto é fazer uma associação, colocar a ketamina junto ao tratamento da depressão. Lembrar também que uma dose de ketamina também não serve, né? Assim, não é algo que resolva, né? A pessoa ela precisa fazer aplicações seriadas, né? Precisa ser feita uma avaliação completa, um diagnóstico correto de que se realmente é um quadro de depressão refratária, né? Para a gente poder iniciar o processo de aplicação da ketamina, que ele é feito aí inicialmente semanalmente, né? A pessoa ela recebe doses semanais, uma vez por semana, por 7 semanas. Isso eu estou falando de um protocolo, né, que foi o que eu estudei mais, né, que é o protocolo utilizado pela Unifesp, o grupo de pesquisas da Unifesp utiliza esse protocolo.
de 7 semanas aplicadas, né? E após isso, a gente indo avaliando aí a resposta do paciente, observando como que está sendo se o paciente está tendo resposta, modificando essa dose, monitorizando o paciente, né? E aí, para a gente conseguir tomar uma decisão aí do tempo, posteriormente, qual que vai ser o tempo das aplicações, como elas vão sendo feitas. Lembrando que, né, a aplicação, ela muitas vezes ela é incômoda, né? Que a pessoa ela tem sintomas dissociativos durante a aplicação. Então, é muito comum a pessoa enxergar algumas coisas, ter uma sensação de sensações estranhas no corpo, né? Sentimentos incômodos durante um período aí pode ser até de umas 2 horas, assim. Em geral, não costuma durar tanto tempo, vai melhorando com o tempo de aplicação, mas esses sintomas, eles existem e eles são incômodos. Então, a gente não pode trazer a aplicação da ketamina assim como panaceia, né? Vai resolver tudo, vai resolver todos os problemas. É uma aplicação incômoda, mas que é um grande recurso que a gente hoje pode ter dentro da psiquiatria, principalmente para esses casos que não apresentaram uma melhora suficiente aí, né, para trazer uma qualidade de vida para as pessoas. É algo promissor, né, Flávio? Muito Que promissor. possivelmente, tendo essa apresentação intranasal que deve ser liberada no Brasil, né, a expectativa é que aconteça talvez ainda esse ano, vai facilitar um pouco o manejo, né? Mas lembrar que a aplicação intranasal não tem, perde-se um pouco o efeito da aplicação, né, venosa, da aplicação, né, subcutânea. Então, como você colocou, né, para essas pessoas que não respondem, né, que já fizeram o uso adequado de antidepressivos, com todas as estratégias de potencialização, a gente tem uma expectativa e os estudos mostram que que pode ter um resultado muito interessante. Sim, com certeza. Lembrar também, Flávio, o risco de dependência, né? Porque a ketamina é um analgésico que também pode levar à dependência. A pessoa pode começar a querer tomar a ketamina pelo efeito prazeroso que ela pode dar, né, em algumas pessoas. Sim. Então, a gente está muito animado, né, Flávio? Estamos muito animado. A gente é um recurso a mais que a gente passa a ter, mas lembrando que tem uma série de outros medicamentos para a gente priorizar antes da gente chegar aí na ketamina, né? Com certeza, né? E aí o interessante da aplicação subcutânea, né, é essa baixo risco de dependência, né, causado e trazido, né? Porque a ketamina ela é uma droga de abuso também, né? Mas usada na dose correta, na prescrição correta, né, com o tempo, seguindo o tempo determinado, com a avaliação do médico, etc e tal, esse risco aí ele é bastante reduzido, né? E a própria ketamina intranasal não é um medicamento que vai ser vendido em farmácia, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos ele não é vendido em farmácia, ele tem uma aplicação restrita dentro do consultório médico ou dentro do ambiente hospitalar, para que não haja esse risco aí de abuso, né? De algo que é para ser utilizado como um medicamento. Ô Flávio, nós estamos chegando no final da nossa live, né? Pelos limites aqui do instrumento que a gente usa, que é um Instagram, é de 1 hora, faltam aí 9 minutos para acabar. E tem algumas perguntas aqui que eu queria que a gente respondesse junto, né? A primeira, tanto da Giovana quanto do Vitor, dizem respeito, Flávio, à questão da diminuição da libido, né? A Giovana fala da importância que quem faz uso de antidepressivo, de poder contar com a ajuda do parceiro, né, para melhora aí, né, da atividade sexual. E o Vitor até faz uma colocação interessante, que ele pergunta: a diminuição da libido é mais efeito da depressão ou é do remédio, né? A gente queria que a gente abordasse essas duas perguntas. O Wagner
fala, Wagner Naumann, parece que é do casal, fala que faz uso do Êxodo, do Lexapro, 15 miligramas, e que parece que está com a sensação de que o antidepressivo já não funciona, né? A Giovana comenta o efeito que ela sentiu agradável, né? O bom efeito que a venlafaxina, né, que funcionou para ela. A Bernadette pergunta se a depressão é uma doença crônica e a Daiane pergunta se tem relação entre fibromialgia e depressão. Tá? Então, nós temos aí 7 minutos para concluir, falar sobre todas essas questões e para a gente terminar, né, Flávio? Eu queria só começar, então, falando da parte da libido, né, Flávio? Que tanto a diminuição da libido é um sintoma de depressão, mas a medicação que a gente usa pode também, né, interferir, na maior parte das vezes interfere. Claro que hoje em dia a gente tem medicações que interferem menos do que a gente já teve no passado, né? Temos alguns medicamentos aí para escolher com um perfil mais adequado para não afetar tanto, né, a libido das pessoas. Mas lembrar que até tem pessoas que relatam uma melhora, né, Flávio? Que na medida que tomam um antidepressivo, às vezes a depressão estava afetando tanto a libido que no que a pessoa toma um antidepressivo, ela sente uma melhora, né? Até fala que com o remédio ela melhorou. Tem relatos desse tipo também. Sim. Sim, um dos sintomas da depressão pode ser a redução da libido, né? E nesses casos aí, né, para a gente falar, é do medicamento ou é da depressão. É importante a gente saber se já existia essa redução da libido anteriormente, né? Se houve melhora ou não, né? E a gente fazer uma avaliação se melhorou realmente o quadro depressivo, né? Para a gente esperar também uma melhora da libido secundária a isso, ou se houve, ou se isso é apenas se houve uma melhora total e permanece essa questão da libido, pode ser sim um efeito da medicação. Nós temos estratégias, né, para poder reduzir esse desconforto relacionado à parte sexual, né, que pode ser tanto a troca do medicamento para um outro medicamento que tenha um efeito menor aí na parte da libido, como a associação que funciona bastante para muitos casos de bupropiona, né? A associação da bupropiona, ela melhora em boa parte dos casos aí essas queixas relacionadas à parte sexual. Outras questões que precisam ser investigadas são questões hormonais, né? Possíveis alterações hormonais aí que podem cursar também com alterações do desejo da função sexual. Flávio, então vamos falar um pouquinho agora sobre o Wagner, a Nalva, quando fala que o Lexapro Êxodo já não funciona como funcionava anteriormente. E a Bernadette sobre a depressão se tornar uma doença crônica, né? A gente sabe que existe esse risco, principalmente se ela não é, né? Se ela é maltratada, se ela é mal cuidada. E a Daiane fala sobre a relação entre fibromialgia e depressão. Sim. A gente precisa começar por essa última aí, né? Fibromialgia e depressão. O diagnóstico de fibromialgia ele deve ser feito, né? Preferencialmente por um médico reumatologista aí, né? Não basta ter dor no corpo para a gente falar que é fibromialgia, né? E é muito comum a gente ver que em quadros depressivos existe uma tendência a desenvolver, pode existir uma tendência a ter dores, né, associadas, dores difusas relacionadas no quadro depressivo. Que com o tratamento da depressão essas dores costumam melhorar, né? E falando sobre a associação fibromialgia e depressão, todo quadro de dor crônica, né, a pessoa apresenta um quadro de dor crônica ou outras doenças crônicas, pode existir uma relação, um risco aumentado de desenvolvimento de depressão. Então, sim, existe uma associação significativa entre quadros de fibromialgia e depressão. Até sobre isso, Flávio, eu tenho estudado bastante, né, a parte
psiquiatria, saúde mental e dor crônica, a grande associação que existe entre depressão e dor crônica. Sim, Os estudos estimam que mais ou menos 60% das pessoas com dor crônica vão desenvolver quadros depressivos. E o tanto que a depressão faz a dor crônica piorar, né? sim, Porque a interpretação da dor, né? A dor ela tem um componente também subjetivo. Não é só uma lesão física, né? Não é só algo físico. Também tem como você recebe, como você sente aquilo. sim, Ô, sim. Flávio, para terminar aqui, antes que a gente falar sobre o tratamento de antidepressivo, quando a pessoa tem a sensação que o remédio já não funciona, né? E Uhum. sobre a depressão se tornar uma doença crônica. Sim. A depressão, ela ocorre em episódios ao longo da vida, né? Então, assim, é muito comum da pessoa ter um episódio depressivo e essa pessoa, ela tem um risco aumentado de ter outros episódios ao longo da vida, né? E é muito importante a gente fazer o tratamento adequado, voltado aí para uma melhora de aproximadamente 100%, né? Ou algo em torno disso, dos sintomas, para prevenir novos episódios. Essa é uma forma da gente prevenir novos episódios. Mas sim, existem, é muito comum da gente ver quadros de pessoas que desenvolvem diversos episódios ao longo da vida e pessoas que, essas aí que às vezes precisam fazer o tratamento continuado, né? Manter o antidepressivo aí a longo prazo. E por fim, quanto à questão do estalopram, né? O que pode ter acontecido é da pessoa ter apresentado uma recaída, ou seja, novos sintomas depressivos aí associados, né? Que aí vai ser necessário uma revisão dessa dose ou até uma troca de medicação. Ô Flávio, então estamos chegando aí ao nosso final. Queria te agradecer por Eu estar aqui agradeço, essa Celso. noite, né, tendo essa conversa. Já te convidar para uma próxima, né? Eu acho que hoje a gente poderia aqui nos estender por mais uma hora ou duas para poder falar, né, tudo sobre é, a resistência, né, à medicação, né, de alguns quadros depressivos. Quero também que a gente converse um pouquinho sobre a psiquiatria da infância e adolescência, a depressão na infância e adolescência. Então, acho que tem muitos temas aí para a gente abordar. Então, quero Prazer. te agradecer muito por termos estado juntos essa noite. Te agradeço. Boa noite aí. Obrigado pro pessoal que assistiu a live. Um abraço, Então, Celso. gente, uma boa noite para todos. Agradeço aí a participação, as perguntas. Quero adiantar que esse vídeo vai ficar gravado no meu Instagram, no Instagram do Dr. Flávio, e que a gente vai disponibilizar ele também no YouTube e no Facebook. Então, para quem nos segue, aí vão ter a oportunidade de acompanhar e assistir novamente essa live.